Muito boa tarde, muito feliz de estarmos juntos. Nada mais importante para quem tem uma longa e importante viagem a fazer. E a trajetória espiritual não passa de uma longa e importantíssima viagem do que planejar reabastecimentos. Quem não planeja, quem não situa reabastecimentos na sua trajetória, corre o risco de ficar sem combustível, parar, ter uma pane. E é muito comum que nós, praticamente todos os dias, tenhamos uma pane por falta de combustível, nos sintamos sem energia, sem vigor para prosseguir. Saber que há postos de gasolina o tempo todo para nós, que há fontes de energia disponíveis em toda parte, que Deus é a fonte de todo bem e Ele é onipresente, ou seja, está em tudo e em todos. É revigorante, é estimulante, é fundamental. Que esse exercício aqui para nós nos dê esses olhos de ver e ouvidos de ouvir, falados pelo profeta, confirmados por Jesus como um problema central para as nossas vidas. O que adianta estarmos cercados de luz, cercados de energia, cercados de amor, se nós não enxergamos, não valorizamos, não percebemos, não acessamos esse amor? Você tem se encontrado com Deus? Você tem se encontrado com Jesus? A resposta, infelizmente, é não. E Jesus deixou muito claro que cada vez que ajudarmos ou deixarmos de ajudar um dos pequeninos do mundo, um dos carentes, um dos necessitados do mundo, dizemos nós, seja ele um animal, uma planta, uma pessoa de qualquer sexo, de qualquer raça, de qualquer religião, de qualquer nacionalidade, se nós ajudarmos ou deixarmos de ajudar um dos pequeninos do mundo, será ele, Jesus, que estaremos ajudando ou deixando de ajudar. Ou seja, estamos cercados de Jesus. Estamos cercados de Deus. Nos sentirmos sem energia chega a ser uma blasfêmia, uma ingratidão, no mínimo uma cegueira. Tendo olhos não vemos. Que estamos cercados de Deus, cercados de amor. Percebamos isso. Há uma linda passagem no livro fabuloso Paulo e Estevão, autoria espiritual de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier, como o Consolador, nosso guia de estudos nesse momento, em que após a primeira viagem de Paulo, ao longo dos países, das cidades à volta do Mediterrâneo, que era todo mundo conhecido naquele tempo, ele começa a receber emissários
com pedidos de ajuda, de conselhos, com situações, problemas a serem resolvidos. Quando ele planejava como atender como ir até uma daquelas cidades, acolher os amigos, recebia outro emissário, e depois outro, e depois outro. E aquilo se avolumou a um ponto que sobreveio para Paulo como peso, aquilo que é a grande leveza, a grande alegria da vida. Tu és eternamente responsável por aqueles que tu cativas. A beleza, a força, a leveza, a alegria da amizade, naquele momento, era um peso, porque ele angariou amigos, ele fez comunidades, ele espalhou Jesus por toda parte. Mas precisava ajudar e não tinha como. Passou uma noite em vigília, sem saber como dar conta daquela rede de amigos que ele plantou e que agora estava colhendo na forma de pedidos de ajuda que ele não via como ajudar, pois em oração, em lágrimas, Jesus apareceu para ele e disse que eles resolveriam juntos, usando os dons do Espírito. E Paulo não entendeu nada. Ali, Jesus anunciou para Paulo: a partir de agora, eu estarei contigo, através do papel intermediário de Estevão. Àquela altura, Estevão estava falecido, foi morto nas mãos de Paulo de Tarso. Ele coordenou pessoalmente a execução de Estevão, o primeiro grande mártir do cristianismo depois de Jesus. E ali Jesus colocava o carrasco e a vítima juntos trabalhando. Porque Jesus era uma luz insuportável num processo mediúnico. Para qualquer ser da Terra é impossível acolher, ancorar a energia de Jesus. É como uma descarga de altíssima voltagem em cima de uma lâmpada comum. Ela estoura. Precisava de um transformador que rebaixasse aquela carga de energia numa intensidade compatível com a lâmpada. A lâmpada era Paulo de Tarso, o transformador era Estevão, a energia de altíssima voltagem era Jesus. E a partir do momento que ali foi estabelecida essa corrente entre o mais alto e a terra, começaram a ser escritas as cartas de Paulo, que, enviadas por emissários para resolver um problema, sob altíssima inspiração de Estevão e de Jesus, produziam pérolas de referência para resolver problemas humanos que vêm até os dias de hoje como imprescindíveis, como luminosas. E assim, a comunidade que recebia uma carta dessa rapidamente se colocava a copiar e a disseminar as cartas de Paulo, de forma que ele, acolhendo uma comunidade, acolhia inúmeras, a ponto delas serem reproduzidas e chegarem até hoje para nós.
E assim Paulo, com a ajuda do Espírito, como anunciado por Jesus, dos dons do Espírito, viralizava, nos termos de hoje, viralizava na rede de comunicação daquele tempo, as cartas, que eram copiadas e compartilhadas, copiadas e compartilhadas, copiadas e compartilhadas em tanta quantidade e com tal qualidade que resolveu e resolve os problemas dos cristãos em todos os tempos. Não é uma maravilha isso? É um milagre da multiplicação. Quando Jesus tomou um pão, partiu, entregou ao primeiro discípulo que repartiu e o outro repartiu, de forma que 12 pães serviram a uma multidão de 5.000, é o mesmo fenômeno, só que no espírito. As orientações vindas do mestre partiram-se, repartiram-se, compartilharam-se, copiaram-se e saciaram a fome espiritual de milhões. Então, sim, há conexões. É possível fazer altíssimas luzes chegarem até a Terra por via mediúnica, mas não diretamente. É feita uma cadeia de diversos transformadores que fazem chegar até as frágeis lâmpadas da Terra, maravilhosas energias que têm iluminado, que iluminam e que iluminarão sempre, porque jamais a escola de Deus ficará sem um professor. Com esse contexto, vamos estudar então como é que os profetas diziam receber a palavra de Deus, especificamente como Moisés ouviu a Deus lá no Monte Sinai quando recebeu os 10 mandamentos. Como entender isso na perspectiva espiritual? Vejamos. A pergunta é a 268 e diz assim: os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Sinai, base de toda a justiça... Não é isso. É a 269. Como entender a palavra do Velho Testamento quando nos diz que Deus falou a Moisés no Sinai? Como entender isso? Deus falou para Moisés no Sinai? Vejamos a resposta de Emmanuel. Estais atualmente em condições de compreender que Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas. Apesar de suas características de legislador humano. Jesus, Moisés e todos os profetas eram médiuns, são médiuns, fabulosos. Elevadas faculdades mediúnicas. E continua Emmanuel, é inconcebível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus. Estais, porém, habilitados a compreender agora que a lei, ou a base da lei, nos 10 mandamentos, foi-lhe ditada pelos emissários de Jesus. Porquanto todos os movimentos de evolução material e espiritual da Terra se processaram como até hoje se processam, sob o seu augusto e misericordioso patrocínio, sob o augusto e misericordioso patrocínio de Jesus. E é assim que as passagens de Paulo e Estevão
de O Consolador e a Bíblia confluem para nos falar da família universal, do organismo humano, no qual há mãos, há braços, há coração, há cérebro, todos interligados e cooperando para a saúde do corpo inteiro. Que coisa fabulosa, não é? Paulo de Tarso fala que nós somos todos cercados por uma nuvem de testemunhas. Há muito tempo, pessoas de diferentes nichos da sociedade sabem disso, apesar de não entender. Os artistas falam de inspiração. Os sensíveis falam de intuição. Os psicólogos falam do insight. Os cientistas falam do estalo, da eureka. Muitas descobertas foram percebidas assim, como hoje o jovem fala do nada. Todos nós sabemos que nos vêm ideias do nada, de forma que precisamos todos nos reconhecer, de uma forma ou de outra, médiums, captadores de mensagens, de energias, de intuições, porque percebendo-nos aparelhos de rádio, quando essas energias, essas mensagens, essas intuições forem destrutivas, sombrias, pesadas, saberemos, porque a mediunidade funciona pela lei da sintonia, que se elevarmos, que quando elevarmos a sintonia, deixamos de receber as mensagens sombrias, pesadas, destrutivas. E passamos a receber as melhores intuições, que sempre estão à nossa disposição. Somos peixinhos no mar de luz, no mar de Deus, que só precisam abrir a boca, e nós só precisamos abrir a mente e o coração para receber a água viva, a beleza, as intuições, a luz, o amor de Deus, que está e sempre estará pronto para nos matar a sede, mas precisa que nós abramos as nossas bocas. Conscientize-se da mediunidade, compreenda a lei de sintonia e coloque a lei de sintonia e a mediunidade a seu favor, alijando, afastando, se protegendo da mediunidade sofredora, sombria, dos processos obsessivos. Entenda, minha amiga, meu amigo, que somos, de uma outra forma, drones, por exemplo, cujo controle remoto é exercido pelo alto, pelo plano espiritual. Mas somos drones especiais que escolhem o piloto que vai manipular o controle remoto. E escolhemos isso. Escolhemos que espíritos vão nos influenciar pela lei de sintonia. Quando nos sentirmos pesados e influenciados negativamente, precisamos fazer uma oração. É a receita mais sintética e nem por isso menos profunda de Jesus. Precisamos o tempo todo vigiarmos nosso estado mental, nossas vibrações, nossa sensação sobre as energias que estamos recebendo,
atentarmos para energias mais densas ou mais leves, maus odores ou perfumes, luzes ou sombras. E sempre que percebermos que as energias estão mais densas, orarmos. Temos que ter um arsenal de meios de elevar a nossa vibração, porque será elevando a nossa vibração que, a um só tempo, afastaremos as energias densas e atrairemos as energias leves, amorosas e luminosas. Sabendo ou não, querendo ou não, somos todos médiuns. Sabendo, tornaremos-nos ativos, co-diretores desse processo. Não sabendo, seremos instrumentos manipulados e dirigidos exclusivamente por fora. Você só pode escolher como lidar com a sua mediunidade. Se você se conscientiza, entende, estuda, se disciplina, se exercita em ambientes propícios, você vai se tornar cada vez mais motorista do seu carro, piloto do seu drone, diretor da sua mediunidade. Que toda a humanidade receba, perceba, aceite, estude, se experimente e se coloque a serviço da luz, expandindo a sua mediunidade nas suas mais variadas facetas, e assumindo todos a posição de co-criadores, de auxiliares, de todos os soldados de luz que atuam a serviço de Deus, a serviço de Jesus. Que assim seja, paz e bem para você e para mim. Um abraço agora aos amigos que estão conosco na sala do grupo de estudos, Diana Costa dando o seu boa noite a todos, Marcos Magrelo também, Enir Cajazeira saudando a minha amiga Mônica Silva, que retorna de um processo de recuperação de saúde, já lembrando de amigos encarnados e desencarnados. Mônica sempre lembra e serve e distribui a luz aqui colocada, e nós estimulamos todos a fazerem isso. Lembrem-se, nomeiem, citem nos comentários, citem nos corações as pessoas a quem vocês querem remeter essa luz. Que essa lucidez chegue a todos os cantos, através da nossa amizade, da nossa fraternidade, da nossa compaixão, da nossa empatia. Mônica dá seu boa noite a todos. Mônica abençoa e agradece especialmente a sua amiga. Andréa Santos, Adelaide Dias, Sérgio Marques, Enir Cajazeira, todos dando o seu boa noite a todos, nessa fraternidade, nesse entrelaçamento de possibilidades que é a fraternidade do Oração-Ação. Um grande abraço, um prazer estar com cada um aqui e até amanhã.